Fala pessoal, boa noite. Hoje aconteceu uma coisa curiosa aqui, então vou mostrar um pouquinho para vocês os bastidores aqui da nossa vida de analista. Eu gravei esse vídeo de hoje para vocês, eram 4 horas da tarde, a gente estava ali no finalzinho pro meio do pregão. Então o vídeo de hoje a gente coloca ali primeiro para vocês, eu trouxe o Felipe Berenguer para fazer um panorama aqui, falar sobre o que estava acontecendo com a Petrobras, que a Petrobras ela estava com uma decisão no STF, sendo julgada se ela poderia prosseguir com o processo de vendas das suas refinarias. Eu e o Felipe, a gente conversou aqui, a gente tinha previsão que ia ser aprovado, que iam permitir no STF que o Petro prosseguisse com a venda das refinarias. A gente deu um time que a gente acreditou que seria ou na semana que vem, até no final do mês de outubro, até o volta do mês de outubro, uma coisa assim, né? Então a decisão daí no final do dia, eu fui surpreendido aqui, logo antes de subir o vídeo, com a notícia que a decisão foi aprovada. Então, fazendo aqui um videozinho, os nossos backstage aqui da Levante, mas vale a pena, eu queria falar para vocês que eu ainda indico vocês assistirem o vídeo que falo ali sobre, além de explicar um pouco melhor o que foi essa questão do STF, por que o STF estava julgando para ver se a Petro poderia prosseguir com as suas vendas, as suas refinarias. Falo também sobre o potencial que isso tem para gerar valor para a Petrobras, falo sobre o valuation da Petro e se eu acredito que é para você ainda ter as ações da Petro, se é para você comprar as ações da Petro, tá bom? Então, um bom vídeo para vocês aí. Abraço! Olá investidores, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, um vídeo especial, trouxe Felipe Berenguer aqui, analista político da Levante, para falar um pouquinho com a gente sobre a Petrobras. Então a Petrobras é uma recomendação de compra da Levante, recomendação de compra aberta aqui da Levante, né? Então as ações dela vêm caindo desde agosto, tá? E queria passar um pouquinho para vocês a visão do que está acontecendo com a Petrobras nesse momento. Então o Berê vai me ajudar aqui a comentar sobre isso e também qual é a nossa visão para ação, o que vocês devem fazer. Então, antes de começar o vídeo, eu queria pedir para você se inscrever no canal e ativar as notificações. Berê, prazer estar com você aqui, cara. Prazer tudo meu. Então vamos lá, Berê, vamos começar explicando para o pessoal o que está acontecendo com a Petrobras. A gente tem escrito muito para quem acompanha a nossa newsletter e eu com isso. A gente fala bastante sobre a Petro está em discussão e está no STF, né? O que está se discutindo para a Petrobras nesse momento, né? E por que isso importa para os investidores, cara? Legal, Pedro. Então, é bom lembrar, né? A Petro voltou aí no radar dos investidores, principalmente uma questão jurídica, né, político-jurídica. Basicamente, a gente tem um processo que já vem acontecendo de desinvestimentos, né, no programa de desinvestimentos da Petrobras. Vendeu a BR Distribuidora, né, vendeu parte da participação da BR Distribuidora, vendeu a TAG e tal, e agora também quer se desfazer de metade dos ativos de refinaria. Né? A Petrobras também atua nesse ramo, mas eles querem abrir o mercado para tornar mais competitivo e vendendo esses ativos aí também já foca mais no que é mais eficiente operacionalmente da própria Petrobras. O que acontece é que ano passado o próprio STF teve uma resolução dizendo que as subsidiárias podem ser vendidas sem o aval do Congresso. Tá? As empresas-mãe, ou seja, a Petrobras, por exemplo, não poderia ser vendida diretamente sem o aval do Congresso, mas as suas subsidiárias, né, as empresas que estão sob o guarda-chuva da Petrobras, poderiam ser vendidas. Só que aí, sabendo disso, a Petrobras já começou a licitar o processo para vender as suas refinarias. E aí o Congresso, sabendo dessa suposta manobra, e é o que eles dizem, o Congresso acha que é uma manobra, questionou o STF com uma ação falando, não, peraí, você está criando essas subsidiárias só para vender, você está tentando driblar essa questão de poder vender ou não sem o aval do Congresso. E aí a questão foi judicializada, está no STF, o julgamento começou ontem. O julgamento demora, né? Os ministros têm votos longos, então ele deve passar para a semana que vem, mas a nossa expectativa é positiva, tá? Até porque a questão das empresas-mãe, da privatização de subsidiárias passou por 9-2 no ano passado. Isso dá uma certa margem aí para a Petrobras sair vitoriosa. Né? Então a gente tem esse processo acontecendo e dá uma certa cautela aí para os investidores. A gente estava até conversando com você antes, ele estava me explicando que no caso da BR Distribuidora, ela já era uma subsidiária antes de ser vendida, né? Então o que eles estão alegando, na verdade, agora é que a Petro transformou essas refinarias em subsidiárias só para fazer isso. Mas não tem alguma, vamos dizer assim, uma jurisprudência nesse sentido. Como que eles vão, como que se prova isso, né? Que você fez isso só com essa intenção? Então, a Advocacia Geral da União, os próprios advogados da Petrobras, claro, e a Procuradoria-Geral da República, né, órgãos aí do Ministério Público, já falaram que não tem nada de ilegal no processo.
apesar delas terem se tornado subsidiárias recentemente, a intenção já era fazer com que elas se tornassem subsidiárias, então eles não veem, e até porque está num programa de desinvestimentos da empresa, né, é uma bandeira, eles estão levando isso para frente, eles não veem nenhum conflito aí e acreditam que como o STF decidiu isso ano passado, não tem nenhuma abertura aí para barrar, né? Para que a venda de subsidiárias eventualmente tenha que passar pelo Congresso também, o que seria muito ruim, né? Na verdade, imagina, cada subsidiária são 16, eles querem vender 8, se cada uma tiver que passar pelo Congresso, o negócio fica muito mais moroso, né? Sim. Então, em questão de timing, só para os investidores saberem, a gente está falando de uma decisão que pode ser na semana que vem, é isso? Entendi. Vai depender do tempo dos votos dos ministros, tá? Hoje a gente deve começar com um relator, o Edson Fachin, que é o relator da ação. Ele deve dar o primeiro voto, ele é o primeiro a votar. E depois, por ordem de antiguidade, ou seja, o mais antigo, tirando o presidente, que é o Luiz Fux, o mais antigo vai ser o último a votar e vai seguir nessa ordem. Os ministros vão votando. Tem alguns votos que já são meio pré-definidos, tá? O Fachin, por exemplo, vai votar contra. Ele vai dizer que precisa passar pelo Congresso. O Lewandowski também, mas por outro lado o Alexandre de Moraes, que é um ministro que entende que o Brasil precisa, né, as empresas estatais precisam ser mais eficientes, precisam se desfazer de ativos com mais facilidade, menos burocracia. Então, assim, é capaz que semana que vem, no máximo, acho que na outra, aí, se a gente colocar que as sessões do STF são terça, quarta e quinta, tá? Segunda e sexta não tem. Acho que dá pra gente colocar aí no meio de outubro, a gente tem essa questão resolvida e a gente acredita que vai ser positiva para as ações da Petrobras, né? Um desfecho positivo. Então, e por que a gente está comentando tudo isso? É só que a avaliação inicial que se tem do valor dessas refinarias é de 80 bilhões de reais, tá? Então, as ações da Petrobras estão valendo o valor de mercado de hoje, aqui no meio do pregão. Hoje nós estamos aqui, isso é quinta-feira, dia 1º de outubro, tá? A Petro está valendo 250 bi de reais, né? Então a gente está falando aí de pouquinho mais de 30% do valor de mercado da Petro, tá? E então, assim, mas vamos fazendo um panorama um pouco, falando de maneira mais geral sobre a Petro. Então, se sair esse evento, é muito positivo para a Petro, tá? Então, você pensando assim que essa entrada de caixa, se a Petro negociar ao mesmo múltiplo que ela está negociando, supondo um EBITDA constante, tá? Você poderia pensar que a Petro tem que se valorizar em 80 bi de reais, né? Quando a gente olha para a empresa como um todo, a gente tem um valor da companhia, ou Enterprise Value, EV, então muitas vezes vocês vão ver a gente nos relatórios, pessoal no mercado falando sobre o múltiplo EV/EBITDA, outros tipos de EV/vendas, esse tipo de múltiplo. O EV nada mais é do Enterprise Value do que a soma do valor de mercado da empresa com a sua dívida líquida, tá? Então, a partir do momento que você reduz a dívida líquida, você está reduzindo o EV, o múltiplo EV por EBITDA cai daquela empresa. Então, se ela fosse negociar o mesmo múltiplo, o valor de mercado daquela empresa teria que subir, tá? E qual que é o cenário que a gente vê aqui na Levante para a Petro, tá? Então, a gente tem um cenário aqui que é bastante conservador até, então a gente tem um cenário de petróleo a 35 dólares por barril, Brent para ano que vem, para 2021, está abaixo dos 40 dólares atuais, com câmbio a R$ 5,00 por dólar, hoje aí em 5,65 por dólar aproximadamente. E quando a gente aplica esse cenário de dólar e preço do petróleo para a Petro, a gente consegue enxergar a Petro gerando um EBITDA na faixa, então EBITDA é uma métrica para geração de caixa operacional da empresa, né, para 2021 na faixa de 130 bilhões de reais. Quando a gente considera esses 130 bilhões de reais com a dívida líquida atual da Petro, que é de 390 bi, e o valor de mercado atual 250 bi, a gente está pensando que a Petro aí está negociando a 4,9 vezes EV por EBITDA. Tá? E caso a gente use esse mesmo EBITDA após a venda das refinarias, a gente está falando para essa métrica caindo para 4,3 vezes. E aí você me pergunta, tá bom, Pedro, esse 4,9, 4,3, mas e aí, isso é barato ou não é? Na nossa visão, sim, é barato. A gente acredita que o múltiplo justo para a Petro é um múltiplo de 5,5 vezes EV por EBITDA. Então, é um múltiplo que ela negocia historicamente e ainda é abaixo das empresas comparáveis no mercado internacional. Então, a gente pensando no múltiplo justo aí de 5,5 vezes EV por EBITDA para a Petro, a gente estaria falando do potencial de valorização de quase na casa de 50% para a ação aí, tá bom, pessoal? Então, a gente vê ainda bastante potencial de valorização da Petro, a ação vem caindo desde agosto. Acho que para quem tem as ações da Petro, acreditamos que vale a pena ficar. Lembrando que a Petro é uma ação de commodity, então está no setor de commodity, né? Mas mesmo num cenário em que a commodity, o preço da commodity cai, a gente gosta de pensar assim, né? Então, barril do petróleo é 40 dólares hoje,
mesmo a 35, com câmbio a R$5, né, por dólar, né, contra o câmbio de 5,60 hoje, você ainda tem um cenário muito positivo para a Petro ainda parece bastante barata. Então, para quem ainda tem na carteira, nossa recomendação é manter as ações da Petro na carteira. E para quem não tem essas ações na carteira, a gente acredita que depende, se fizer sentido dentro da sua estratégia e estiver de acordo com o seu perfil de risco, é uma ação que vale a pena você avaliar, tá bom? Então, pessoal, o vídeo de hoje foi para dar esse panorama da Petro. Queria agradecer o Berê aqui pela participação dele. Sempre. Berê, volte mais vezes. Se vocês gostaram da participação do Berê, também surgiram mais assuntos para falar que você saber de política. O Berê, política e economia, o Berê está por dentro de tudo aqui na Levante, tá bom? Então, quaisquer dúvidas, deixe nos comentários. Abraço, foi um prazer. Até a próxima.